Começa agora o podcast de fato. Uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Olá, estamos entrando no ar com mais um podcast de fato. Uma parceria do Brasil de Fato RS com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e região, gravado no Estúdio Hall, diretamente do Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo tocando o programa, Ayrton Centeno. Salve, Kátia. Salve, Ayrton. E hoje o nosso convidado é muito especial, né? É sempre especial, né? Sempre especial, né? Sempre especial. Todos os nossos convidados são especiais. Aliás, talvez seja mais ainda. Aliás, para um convidado especial, nada melhor do que a gente ter uma caneca especial, né? Caneca especial. Já fazendo o nosso merchan aqui, da canequinha do podcast de fato, feito lá pelo nosso grande companheiro Marcos Corbari. Marcos Corbari. Mas, gente, está aqui conosco. Antes de falar desse nosso convidado, também quero lembrar que faz parte do nosso programa, né, na nossa bancada como comentarista, o Dão Real Pereira dos Santos, que hoje vai nos mandar o programa dele gravado, porque ele está descomplicando a economia para outras plateias, mais uma vez viajando. Mas o nosso entrevistado de hoje, ele é ex-deputado, ex-secretário e também sempre militante, Frei Sérgio Gorgen. Com mais de 40 anos de estrada na militância religiosa, social, política do Rio Grande, o Frei vai tratar aqui de vários assuntos, que vão desde a distribuição de sementes aos agricultores, que perderam tudo no Vale do Taquari, passando pelo que significa ser religioso nos dias de hoje, e chegando até a figura e o trabalho do Papa Francisco. Muito bem-vindo, Frei. Obrigado por estar aqui com vocês, pelo convite, Kátia, Centeno, poder conversar com os ouvintes e os internautas que acompanham o podcast. Está ganhando bastante peso esse podcast, né? E acho que é muito importante, um instrumento bom de formação política, também de debate público, que nós precisamos ter cada vez mais. Me pediram se eu sabia onde era o sindicato dos bancários. O cara falou, aproveitar fazer uma homenagem. Digo, eu sei, fiz 2 greves de fome. No sindicato. Aqui nesse sindicato bancário. É um reencontro. Agora, pelo menos, sem greve de fome. Pelo amor de Deus. Isso aí. Mas vamos lá, Ayrton. Dá o primeiro chute aí. Vamos lá. Frei, ao percorrer 11 municípios aí da região do Vale do Taquari, essa caravana que se chama Sementes da Solidariedade, eu vou ler aqui para não cometer nenhum erro, entregou aos agricultores locais 5,5 toneladas de sementes de milho, 3 toneladas de sementes de feijão, 11 mil sachês de semente de hortaliça, 5 mil mudas de árvores frutíferas. Vou parar por aqui, porque a lista é longa. E de onde vêm essas sementes e qual é o propósito dessa iniciativa? Pois é, quando a gente passou a informação para a Kátia, estava desatualizado. Fomos mais sementes ainda? Mais 3 municípios. Nós completamos ótimo. 14 municípios que foram atingidos, os mais atingidos, né? Pelo ciclone extratropical, que não tem nada de catástrofe natural. Ela é uma consequência do período que estamos vivendo, que é o período em que a crise climática está entrando na sua fase mais aguda, né? E essa crise climática, 90% dos cientistas do mundo dizem que ela é causada pelas ações humanas, né? Principalmente pelos poderosos, que são os que comandam a economia, e desenvolve uma economia que destruiu a grande parte da natureza e acabou com o equilíbrio climático, né? Principalmente o hemisfério norte, os países ricos do hemisfério norte. Inclusive, mas nós também aqui não podemos tirar o peso do que o nosso, grande parte do nosso agronegócio faz, do que nossa indústria fez, né? E nós também, de certa forma, a consciência ambiental nossa ela ainda é bastante deficitária em relação à crise ambiental que estamos vivendo.
Então foram isso aí, em torno de 5.500 quilos de semente de milho, 3.000 quilos de semente de feijão. Também 1.000 feixes de rama de mandioca. A mandioca faz parte da alimentação do nosso povo. Deixa eu ver se tem muda de batata doce, inclusive das mudas melhoradas pela Embrapa. Mas isso é pouco, porque os agricultores perderam muito mais do que isso, né? Então é muito mais um sinal de solidariedade, um sinal de que vocês não estão esquecidos, um sinal de que a solidariedade de agricultor com agricultor, ela existe, ela é forte, tá certo? Eu acho assim, como uma equipe de voluntários, militantes dos nossos movimentos sociais, como em torno de 80, né, se revezaram visitando casa a casa, talvez o abraço fraterno, palavra de carinho, a palavra solidária, tenha sido talvez até mais importante que a semente, né? Mas aconteceram as duas coisas, né? O gesto e a prática, a consequência do gesto. Concluímos nessa quarta-feira pela manhã, né? Na última quarta-feira pela manhã, com os últimos 3 municípios, o município de Encantado, o município de Lajeado e o município de Cruzeiro do Sul. Que a gente então pelos últimos cálculos nós visitamos mais de 1.000 famílias, mas nem todas ou queriam ou precisavam, alguns até abandonaram a lavoura. Alguns não são proprietários, são arrendatários, são peões, então não tinha como usar semente, mas é mais de 600 famílias que receberam esse kit de sementes, mudas e ramas, né? E carinho e solidariedade. Pois é, Frei, eu queria justamente falar isso, porque eu acompanhei a entrega, né, a cerimônia, a mística, enfim, de entrega. Sim, você acompanhou em Mussum e Arroio do Meio, né? E foi muito bonito, né? Porque é isso, as sementes significando a vida, né? A necessidade de reconstruir a vida e, enfim, ali tinham pessoas que não perderam só as suas lavouras, perderam suas casas, perderam entes, né? Pessoas da família, amigos. Então, a cerimônia toda foi nesse sentido de levar realmente um alento, né, para essas pessoas. Você viu que em Mussum muita gente chorava, né? Muita gente na plateia chorava, sabe? Vendo aquilo. Eu acho que tem um significado muito grande a semente, porque a semente sempre é algo que parece que morreu e você põe na terra e ela brota e recomeça o ciclo da vida, né? Então acho que esse é o sinal, mais do que a semente material. Assim. É uma metáfora também do futuro que pode vir, né? Exatamente. Do futuro promissor pela frente, né? É o que a semente se propõe a entregar, né? Um renascimento, né? É um recomeço, um reinício, um renascimento mesmo, né? Que a água levou muito, mas não levou tudo, não levou a esperança às pessoas, não levou a vontade de recomeçar. Então, foi essa simbologia mesmo que a gente procurou transmitir, foi isso que a gente sentiu. E a gente ouviu muito essa frase. Que bom que alguém não esqueceu de nós, né? Quando a gente bolou essa ideia de que nós precisávamos, nós sentíamos, temos que fazer alguma coisa. A gente questiona e diz que a mudança climática está aí, que vai chegar, que a crise ambiental é aguda. Aí quando dá uma tragédia dessas, não pode ficar imóvel. E nós somos movimentos do campo, claro, nos associamos com Caritas, com Instituto Coinós, né, o próprio Justiça e Paz dos franciscanos. Mas a gente viu que na cidade tinha muita ação já, e no campo a gente não via nada. Nós vamos para o campo. Aí nós pegamos uma missão que a gente já faz há muitos anos, que é a missão Sementes da Solidariedade com os quilombolas e os indígenas do Rio Grande do Sul e inclusive com... Há quanto tempo existe esse programa? Na verdade, assim, o Instituto Padre Josimo e o MPA têm bancos de semente ou casas de semente desde 2004. A gente trabalha com reprodução de sementes, com festa de sementes, com feira de sementes. E são sementes crioulas? Nós trabalhamos assim, sementes mudas e raças, né?
Então, não é só a semente. A ideia da semente é que é o sêmen, né? Aquilo que é o princípio do começo da vida, né? Então, nós trabalhamos com sementes crioulas, sementes melhoradas pelos próprios agricultores e sementes varietais. Nós não trabalhamos com híbrido e não trabalhamos com transgênico. O que é uma semente varietal? É uma semente que um instituto de pesquisa, normalmente a Embrapa, a EPAGRE de Santa Catarina faz um trabalho maravilhoso, né? A Fundação de Pesquisa do Paraná, me foge a sigla agora, também faz um trabalho maravilhoso com sementes de milho. Então eles melhoram, selecionam, né, para alguma característica, o melhor para farinha, o melhor para silagem, o melhor para milho verde, né? O Instituto Agronômico de Campinas, de São Paulo também. Os nossos institutos públicos, as privadas, elas só pegam porque a semente crioula, ela é a base de qualquer variedade comercial. Tu começa por ela, né? Porque ela é que mantém a origem da semente, né? Então, esses institutos de pesquisa, os públicos, procuram desenvolver variedades que são que mantêm a característica de uma semente crioula, ela se reproduz no ano seguinte, né? O agricultor pode guardar. A híbrida o agricultor não pode guardar. Ele tem que comprar sempre de novo. A transgênica também, ele não pode guardar, tem que comprar sempre de novo. Então, a híbrida e a transgênica, ela tem aparentemente algumas vantagens, mas a grande desvantagem é que o agricultor está sempre preso à indústria, né? E as mesmas indústrias, né? Porque existe um monopólio hoje. Também, São né? poucas hoje. Foi havendo uma concentração, né? Nós tínhamos uma grande empresa de sementes no Brasil, chamava Agroceres. Hoje a Agroceres foi vendida para Monsanto. Depois a empresa alemã lá, a Bayer, comprou a Monsanto, né? Então foi indo. Nós tínhamos outras empresas de sementes aqui no Brasil que eram importantes no cenário nacional. Elas foram sendo compradas por multinacionais. Hoje é um setor muito concentrado. E normalmente é assim, ó. As empresas que controlam a semente controlam também o veneno, né, o agrotóxico, que faz o controle ou das pragas ou das ervas ditas daninhas, os índices, né, que estão associados àquele cultivo. Então é um monopólio, né? No caso do transgênico, o Roundup Ready. O Roundup, mas tem outros já hoje, né? Mas o Roundup é um dos principais. Mas né? isso é um grande risco, digamos, até para a diversidade, né? Essa concentração desses grandes produtores de semente em meia dúzia de grandes empresas transnacionais. Mas claro que é. E vamos que a gente tenha um colapso numa dessas variedades. Como é que tu vai para a origem se você perdeu? Fica só aqueles pacotinhos que ficam nos bancos de germoplasma, da Embrapa, das empresas? É muito pouco. Por isso se trata de uma resistência biológica que os agricultores, os indígenas quilombolas estão fazendo, mantendo essas sementes originárias. Essa é uma revolução meio silenciada. Silenciosa, é assim. Então, nós só estendemos. A ideia foi do que criou esse do Marcos Corbari, vamos dar o nome dele. O Marcos Corbari. O nome do pai. Frei, não dá para nós estender. Aí eu disse, Corbari, isso vai custar muito, isso é muita gente, isso vai precisar de dinheiro, porque também os agricultores têm a semente, mas não tem como doar. Imagina um volume desses doados, Sim. né? Eles até fizeram. Preço praticamente de custo, né? Quase de custo as cooperativas fizeram para entregar essas sementes, né? Mas como é que a gente vai arrumar essa grana? Eu disse para ele. Eles vão fazer uma campanha, diz ele. Aí falou. Pois é, conta como é que foi essa campanha, porque foi mais de 5 mil pessoas, né? Olha, impressionante. Teve muito mais doador do que agricultor. do que agricultor recebendo. Mas teve gente que doou R$5. A gente fala isso numa linguagem religiosa, o óbolo da viúva, né? O dinheiro mais significativo. E quem doa R$5 é porque só sobrou R$5 mesmo, né? Essa é a solidariedade verdadeira. A gente sabe, não importante. Então
Aí eu digo, vamos fazer uma campanha. E aí alguns de nós dizem assim, pá, Serjão, acho que a gente pode fazer fiasco, cria um negócio desse. Vai chegar lá com uns punhadinhos de sementes, esse negócio não vai dar certo. Digo, a gente já vai saber na primeira semana, eu disse. Aí liguei para o Eduardo Moreira. Digo, Eduardo, você tem uma rede potente, estamos com a seguinte ideia. Ele disse, deixa comigo, me manda as informações. O dia que ele falou no programa dele, em menos de 10 horas teve mais de 800 doadores. Tá certo? E nós tivemos uma arrecadação, estamos fechando ainda, né? Mas ela chegou aproximadamente, chegou a entrar de R$180 mil. O que deu para comprar todas as sementes, todas as ramas, montar toda a logística. Vocês sabem o que é? 3 caminhões chegar em quase 80 comunidades, né? 600 agricultores, estradas, praticamente todas estradas destruídas. Estradas de chão, né? Estradas com... As estradas são bastante boas naquela região ali, as prefeituras... Apesar da enchente. Apesar da enchente. As prefeituras ali têm um trabalho bom, não, algumas estavam intransitáveis, né? Teve destruição de asfalto e tudo, né? Então, a gente poder chegar em todos esses lugares só com uma solidariedade grande como essa, que foi possível. A gente quer aproveitar, talvez muitos doadores estejam acompanhando esse podcast aqui, o que a gente ouviu a palavra, muito obrigado por terem lembrado de nós. A gente quer estender a todos eles, porque nós recebemos, mas essas pessoas anônimas, então é importante que elas saibam que chegou a fazer uma prestação de contas bem detalhada, porque também isso é muito importante, né? A ética, a transparência desses atos, assim. A sociedade civil, o povo, os movimentos organizados chegaram antes que o governo, né? Porque chegou efetivamente mesmo isso aqui. Né? Vai chegar o governo, né? Mas ele tem sempre a burocracia, tem sempre o tempo, tem sempre a dúvida, tem sempre a tranqueira no meio, tem sempre o medo de que alguém vai corromper, tem as disputas políticas, né? E nós não, a gente fez a campanha e foi direto. Assim como as pessoas que nas cidades levavam lá comida, material de higiene, sabe? Foi muito interessante isso, né? Depoimentos de moradores na entrega das sementes. Agradecendo de coração mesmo, né? A solidariedade. Tipo, eu lembro de uma moradora que falou, vocês vieram trazer comida, marmitas, o que nos possibilitou a gente só pensar em limpar, em reorganizar a vida, né? E não precisava estar pensando também como é que a gente ia nos alimentar, porque vocês nos alimentaram. E também isso é importante ver assim, quem é capaz de gesto de solidariedade, né? A gente não viu as entidades do agronegócio sendo solidárias. Teve gente do agronegócio, viu? Nós visitamos pessoas do agronegócio que perderam na beira do rio. E os deles não foram lá. Agora o MST foi, o MAB foi, o MPA foi, a Pastoral da Terra foi, Caritas foi. Quer dizer, aqueles que muitas vezes são vistos como com certa suspeita, com certo receio, com certo medo, é quem não olhou a quem e foi lá desde o primeiro dia, né? Manifestar, não é manifestar solidariedade, é exercer. Fazer solidariedade. Ação, né? As cozinhas também, né? As cozinhas comunitárias foram uma coisa muito importante, que as pessoas, inclusive pessoas, se dobraram, digamos assim, a essa evidência da solidariedade exercida ali, né? Uhum. Frei, eu queria lhe perguntar uma outra coisa. Esse projeto da Semente da Solidariedade, você me contou algo bem interessante, né? Porque agora, há pouco tempo atrás, vocês foram ao Mato Grosso. Os Caiovás, terceiro ano seguido. Terceiro ano seguido que estão entregando uma determinada semente de milho para os Guarani Caiová do Mato Grosso. E o que me falaste é que esta semente eles não tinham. Eles tinham perdido, inclusive. Eles tinham perdido essa semente. A semente de milho branco para os Guaranis Caiovás faz parte da origem deles, né? Tem um elemento religioso, espiritual, místico, né? Muito profundo. Então, quando nós fomos a primeira vez lá com a semente de milho branco, os pajés Caiovás, né? E as pessoas mais idosas, mas daí as crianças foram chegando também. Eles pegavam aquele milho e eles choravam, sabe?
olha a nossa semente de volta aqui. E eu disse para eles o seguinte, né? Eu disse para eles quando eu fui, a primeira vez eu fui junto. Foi uma coisa muito interessante, viu? Porque chegavam os pajés, né? Eu como sofrei. Era como se duas lideranças religiosas tivessem ecumenismo. Não, era assim, ó. Você é o pajé dos brancos, eu sou o pajé dos indígenas aqui e tal, né? Então, eu disse para eles publicamente, nós viemos aqui devolver o que nós roubamos de vocês. Então, Qual foi a reação deles, né? Foi muito forte. Foi uma coisa muito forte, muito bonita, né? Assim, muito... E agora, esse ano, nessa última, agora foi o Frei Zanata com as plantas medicinais, né? Que também foram retiradas da... Recebemos deles, aprendemos com a farmacopeia indígena, né? Uma sabedoria ancestral, mas depois nós expropriamos eles dos seus conhecimentos, das suas terras, da sua cosmologia, né, da sua cosmologia, do seu espaço de sobrevivência, né? Aliás, aquela região é uma região muito complicada, né, Frei? Porque eles estão cercados ali pelo agronegócio e sofrendo violência permanente. Muito suicídio jovem entre os Guaranis Caiovás. Na verdade, é assim, ó, os Guaranis Caiovás, no Mato Grosso do Sul, eles ocupavam grandes territórios até os anos 30, né? 30, 40. E aí, em função da ocupação do latifúndio naquela região, eles foram arrancados dos seus territórios e foi feita uma reserva a 10 quilômetros aproximadamente da cidade de Dourados. 3.000 hectares para, na época, mais de 2.000 índios. Hoje, eles são mais de 6 ou 7.000 índios. Então, eles estão simplesmente encantonados numa área muito pequena. Não dá 1 hectare por família, né? E isso foi deteriorando a vida deles, foi destruindo a vida deles, foi destruindo a cultura, sabe? E aí o seguinte, e a expansão urbana, a cidade cresceu para o lado deles. Tá certo? Então hoje tem um muro que separa a cidade de Dourados da reserva indígena, né? Então, situação muito dura. E daí o seguinte, né? Daí para levar as índias, Caiová todos os índios são muito bonitos, né? As índias são muito bonitas. Então, para levar as meninas Caiovás para prostituição é um passo, né? A droga acaba entrando também. Tudo que é desgraceira chega lá. E eles, para fugir disso, estão fazendo a reconquista das áreas que foram expropriadas deles. Por isso que para eles era tão importante o marco temporal. Porque senão eles não poderiam mais voltar para as áreas que eles foram expropriados. E lá que a gente foi. E nós fomos principalmente nas áreas de retomada, viu, Kátia? As áreas que eles reconquistaram, porque ali eles precisam de novo refazer a sua vida, ter a produção, ter a sobrevivência, ter a subsistência, né? E vocês estão indo todos os anos lá? Nós somos agora no 3º. Queremos continuar. Nós tivemos apoio, nós vamos continuar. Eles agora, tu vê, chegou no passo seguinte, agora eles precisam também preparo de terra, estão pensando em microtratores, em tratoritos, para eles poderem ampliar a capacidade produtiva deles, né, naquelas áreas que estão reconquistando. E quais são os planos de expansão do programa das sementes? Agora como volta o PAA, né? Sim. Então tem o PAA Sementes, nós queremos expandir de novo, nós já entregamos sementes a mais de 10.000 agricultores no estado, né? Aí nós tivemos que reduzir. Nós chegamos no cerne, no osso, né? Os indígenas, os quilombolas, nós não vamos abandonar, sabe? E foi com solidariedade pública que a gente conseguiu fazer os últimos anos. Porque não veio dinheiro governamental. Então, com solidariedade pública que a gente fez, agora estamos retomando o PA Sementes, queremos ampliar, plantar mais esse ano, poder já voltar para o ano que vem fazer disso um programa mais amplo e mais estruturado. Porque esse debate das mudanças climáticas e soberania alimentar, eles caminham juntos, né? Não é possível combater a mudança climática sem um amplo programa de agroecologia. Não é possível, né? Nós estamos defendendo isso com o governo.
Nós estamos elaborando um programa que estamos chamando de PAIS, né? Programa do Alimento Saudável, combinando com sistemas agroflorestais, proteção de nascentes, proteção de margem de rio, entendeu? Essas duas coisas têm que andar junto, né? O alimento envenenado também, ele combina perfeitamente com a destruição da mata, a destruição das águas, a destruição da Amazônia, né? É engraçado como os males se puxam e se agregam, né? Mas o bem também, né? Então é por isso que a gente precisa, sabe, ampliar essa nossa capacidade organizativa, produtiva, para a gente poder ser capaz de mudar o panorama, né, do nosso planeta, do nosso campo. É uma alimentação mais saudável para vocês da cidade, mas também é um ar mais puro para vocês da cidade. É uma água mais pura. Porto Alegre, salvo engano, ela capta a água dos rios que abastecem aqui essa grande Porto Alegre. Essa água vem envenenada de lá, se as margens dos rios não estão protegidas. Essa água que entra com agrotóxico nos afluentes do Guaíba, se elas tiver uma agricultura saudável lá, a água que chega para cá é melhor também. Então a gente chama isso de serviços ecossistêmicos, né? Esses serviços o agronegócio não faz. É os camponeses que fazem, os índios que fazem, né? Mas nós precisamos muito mais apoio para fazer muito mais. Mudando um pouco o nosso tema aqui, que nós já conversamos tanto, estamos chegando já no fim da nossa... É mesmo? Marcelo já levantou a plaquinha ali. Já está no... Ele já levantou a placa dos 10 minutos ali. Meu Deus, me dá um microfone. Ô Frei, muito cedo, né? Muito jovem, o senhor deu os primeiros passos à Igreja Católica na presença junto aos mais pobres, né? Naquele momento lá, eu imagino lá pelo início dos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80 e tal, a Igreja Católica tinha uma presença nas comunidades mais fragilizadas, tanto no campo quanto na cidade. Depois, essa ala mais sensível, digamos assim, às questões sociais no âmbito da igreja, ela sofreu uma derrota nesse âmbito da igreja, né? E eu acho que se afastou um tanto dessas maiorias populares do campo e da cidade, né? Mais desassistidas, né? Isso é irreversível ou o senhor vê alguma chance da gente mudar esse caminho? Centeno, eu estou dizendo para os analistas de conjuntura, tá certo? Vão errar os analistas de conjuntura que não observarem o que está acontecendo de novo nas bases da Igreja Católica. Tá certo? E o que está acontecendo? Está um vigor muito grande de novo. Aí não só nas mãos dos padres, dos bispos, mas dos leigos, né? E é muito forte. E vai vir, vem devagar, vem se constituindo. De novo, assim, ó, a teologia da libertação, muitos dizem que a teologia da libertação morreu, a teologia da libertação não morreu, né? A teologia da libertação foi que ajudou a eleger o Lula, foi a grande resistência, né? Especialmente com essa avalanche, né? Porque a religião cada um opta, né? Cada um escolhe. Agora, o uso ideológico da religião para favorecer os ricos e os poderosos, isso é algo planejado, construído, alimentado, pago, né? Então, muito bem pago. Muito bem pago, por sinal, né? Eu digo assim com muito orgulho. Vocês ouviram falar de algum bispo? Eu vou falar bispo, sabe? Tem bispo conservador, tem bispo progressista, tem bispo moderado na Igreja Católica. Vocês ouviram falar de um bispo rico? Não tem. Não tem. Isso é um patrimônio que nós zelamos, sabe? Eu conheço padres que são de direita. Eles são pobres, são simples, sabe? Não acumulam riqueza. Isso é um patrimônio que a gente tem que preservar. E eu gostaria que todos que aderem ao cristianismo preservassem isso, né? Não é pecado arrumar dinheiro. Não é pecado. Nem é pecado ser rico, sabe? Porque se alguém consegue ter uma certa riqueza e ele usa ela para gerar emprego, beneficiar as pessoas, tratar bem as pessoas. Bem comum. Bem comum. O direito de administrar, dizia Santo Tomás de Aquino, ele pode ser dado em qualquer forma, em qualquer sistema social. O direito de se apossar sozinho é que não pode, né? Então, eu acho assim, a igreja está vendo uma coisa bonita de novo, né? Não só, tem nos luteranos também, tem em vários lugares. Está vendo uma nova
E com mais qualidade, porque no tempo da teologia da libertação nós olhávamos só a leitura social do Evangelho. Agora a gente faz a leitura psicológica do Evangelho. A gente faz a leitura ecológica do Evangelho, né? A gente faz a leitura feminista do Evangelho. Entendeu? E isso está se dando em que espaços, Frei? Espaços populares. Espaços populares. No campo e na cidade? Campo e na cidade. Qual é o papel do Papa Francisco nesse fenômeno? O dia que o Papa Francisco foi escolhido, né? Apareceu, a gente conhecia ele e tal, né? Sabia quem ele era, sabia dele com a teologia da libertação, uma teologia da libertação da Argentina diferente da nossa, né? A nossa foi muito social, e a da Argentina mais cultural. Portanto, mais dialogal com outros setores, né? E aí, quando ele foi escolhido Papa, eu estava em casa e eu disse para os meus confrades, né? Nós estamos saindo da clandestinidade pastoral. E a gente ficou resistindo esse tempo todo, né? Resistindo. Porque, de fato, o Papa João Paulo II, como Papa, nós, como freis, como religiosos, a gente respeita como nosso líder, né? Isso não está em contestação para nós, sabe? O que a gente contesta? As opções políticas que fez, né? Tá certo? E isso é um direito nosso. Né? Nós não temos esse alinhamento, nós temos um alinhamento doutrinal, não temos um alinhamento pastoral, político, etc., né? Então, doutrinariamente, não tenho nada a questionar dele, tá certo? Mas as opções políticas a gente questionava. E ali que batia em nós, né? Ali que segurava nós, ali que não deixava a gente poder trabalhar. Mas a gente trabalhou igual, a gente trabalhou nas margens, né? Mas, Frei, essa disputa ainda continua dentro da Igreja Católica? Sim, o Papa Francisco é muito acusado. Porque ele é atacado, inclusive, né? Acontece o seguinte, como o mestre dele, Jesus, né? Os mesmos que atacavam Jesus atacam o Papa Francisco. É a mesma classe, sabe? O mesmo tipo de gente, né? Os mesmos fariseus. Não pode abortar. Mas se a criança tem 8 anos e é sequestrada, ninguém diz nada. Se a criança tem 8 anos e é morta para vender órgãos, ninguém diz nada. Se a criança é levada à prostituição aos 12 anos, é leiloada num garimpo, ninguém diz nada. Se a criança indígena está morrendo de fome lá nos Yanomamis, ou a criança de favela está morrendo de fome porque a comida não chega, ninguém diz nada. Mas o aborto, ai meu Deus do céu, o aborto. Eu, como frei, sou contra o aborto, né? Respeito muito as posições das feministas, sei que tem dos que defendem, sei que tem toda uma questão de saúde pública, sei tudo isso, né? Mas na nossa concepção de mundo, né? A defesa da vida, ela é de forma integral e intransigente. Agora, eles são fariseus, porque eles não defendem a vida de forma integral. Né? Eu fui ameaçado de morte várias vezes, não vi nenhum deles, tá certo? Que diferença de eu ter sido abortado ou ser morto com um tiro? Entendeu? Então, toda forma de vida tem que ser defendida na sua integralidade. Isso é a nossa concepção de mundo, né? Que a gente tem. Então vê o Papa Francisco está sofrendo os mesmos ataques. Por quê? Porque ele está sendo fiel ao Evangelho. Frei, nós conversamos aqui, foi muito boa a conversa com outro Frei, o Frei Leonardo. Com o Frei Leonardo. Meu inspirador. Então foi uma conversa muito divertida, assim, a certo ponto, né? Grave, mas em algum momento divertido. Então ele disse em certo momento que, olha, antes eu era chamado de vermelho, agora me chamam de verde pela preocupação com a natureza. E agora lidando com as sementes, o senhor tá mais verde também, não? Eles me chamam de Frei Melancia. Verde por fora, vermelho por dentro. Eu não tenho problema nenhum, sabe? A melancia é uma fruta gostosíssima. Nossa, maravilhosa. E eu acho que a gente tem que ser isso mesmo, sabe? A gente tem que ser ecologista de esquerda. Tá certo? Tá certo. Eu me assumo assim, não tenho problema nenhum com isso. A defesa da vida passa pela defesa da natureza
e pela defesa das pessoas. Inclusive, assim, nossa visão é socioecológica, sabe? Ela não é só ecológica nem só social. Ela é socioecológica, sabe? Nem a esquerda pode abrir mão desse aspecto ecológico da questão, né? Aliás, até porque quem mais está sofrendo com esses desastres, esses eventos, são os pobres. São os mais pobres. Sim, à beira do rio, quem é que mora mais na beira do rio? Quem é que mora em área de risco? Isso não é natural, né? Silêncio. Silêncio. Pois é, gente, mas já passou do tempo, é? Estamos quase. Vocês estavam perguntando O Marcelo está dizendo que acabou. Isso. E o Marcelo manda na gente. Então tá bom. Fico quietinho aqui escutando vocês agora. Muito mas bom. assim, só para completar então, Diga. né? Eu acho que eu descobri Jesus Cristo assim, de maneira um pouco diferente com 15 anos, né? E eu achei que uma maneira de seguir era ser franciscano, né? Eu acho que nenhuma outra ordem eu teria dado certo. Estou muito feliz com a vocação que me escolheu e que eu escolhi, sabe? Então, quantos anos de eu entrei de na formação? ordem em 75, lá naquele convento que você conheceu, aquele convento Imigrante, maravilhoso, 75. lindo. Mas é que nós entrávamos na ordem depois do Vai fazer segundo grau. 50 anos daqui a pouco. 2025. Olha, vamos ter que fazer uma festa. Pois é. Que beleza. E sempre trabalhando com os movimentos, né, Frei? A gente foi puxado para isso, né? Sabe como é que começou? Padre Arnildo, que você conheceu. Padre Arnildo Fritzen. Isso, vinham os agricultores a Porto Alegre, não tinham onde ficar. Aí ele ligava para nós e nós levávamos para nossa casa. Eu era estudante aqui em Porto Alegre. E nós éramos cicerones deles andando pela cidade de Porto Alegre, que eles não conheciam. E ali a gente começou a conhecer, daí foi visitar um acampamento e aí, pau. Muito bem. Aí deu a ocupação da Macária, da Brilhante, Encruzilhada Natalina. Foi. Aí já é outra história, né? Vamos ter que fazer outro programa só para contar essa história. Erval Seco, Anone. Muita história. Muito obrigada, Frei, pela sua participação no nosso podcast. Fica aí sentadinho, que ainda queremos saber suas opiniões sobre outros temas que vão vir aqui no nosso programa. E ficamos agora, então, com o Descomplicando a Economia, com D. Real Pereira dos Santos. Descomplicando a Economia. Alô, Kátia. Alô, Centeno. Alô, amigas e amigos do De Fato. Esse nosso podcast está se consolidando como um espaço de discussão, né? Dos temas da atualidade, dos temas da economia, dos temas fiscais. E no nosso quadro do Descomplicando a Economia, eu gostaria de propor um tema que está na pauta desde o início do ano, mas de vez em quando ele dá uma saída, né? Dá uma descansada, que é a reforma tributária. Né? A gente compreender melhor qual é que é como está andando, qual é a tramitação da reforma tributária. O senador Eduardo Braga, que é o relator da reforma tributária no Senado, ele prometeu, ele está dizendo, né, que ele pretende que essa reforma seja votada no início do mês de novembro. Mas que reforma é essa? De fato, nós estamos falando da reforma tributária do consumo. É apenas da PEC 45 de 2019. Atentem para o ano. A PEC 45, que está sendo apresentada como sendo a reforma tributária, ela tramitou, né, em 2019. Ela começou a tramitar em 2019. Portanto, ela não é uma reforma tributária do governo Lula. Ela é uma reforma tributária que estava no parlamento e que o governo, ao assumir, tratou de impulsioná-la, mas impulsioná-la apenas como sendo uma primeira etapa de uma reforma tributária. Bom, então vamos lá, vamos tentar entender qual é o problema do sistema tributário. Se estamos falando de reforma, nós temos que saber o que nós queremos consertar. Né? Ninguém reforma alguma coisa que não tem problema nenhum. Né? A gente primeiro identifica o problema e aí faz a reforma para tentar consertar o problema. O problema central do sistema tributário brasileiro
Claro que depende de quem vê, né? O sistema. Depende de qual é a concepção de Estado que nós temos. Mas para quem defende a Constituição Federal, para quem defende o Estado social, para quem defende o Estado de bem-estar social, um Estado provedor de direitos e um Estado que promove o desenvolvimento econômico, para quem defende esse modelo de Estado, o principal problema do sistema tributário brasileiro é a regressividade. Isso significa dizer, o principal problema é que o sistema tributário é pesado demais para os mais pobres e muito leve, ou levíssimo, né, para os muito ricos. Isso se dá porque a nossa carga tributária é distribuída de uma forma injusta. A maior parte da nossa arrecadação sai de tributos sobre o consumo. Nós temos pelo menos 5 tributos sobre consumo. E a maior parte da carga tributária estão nesses tributos aí, que aí vai pesar realmente quem ganha menos. Porque quem ganha menos gasta toda a sua renda no consumo. Uma parte menor da carga tributária é sobre renda. E uma parte quase insignificante é sobre o patrimônio. Logo, quem tem muita renda e quem tem muito patrimônio acaba contribuindo muito menos com o financiamento do Estado brasileiro, das políticas públicas do Brasil. E em relação à renda, tem um agravante. Porque o tributo sobre a renda, o imposto de renda, além de representar menos na arrecadação total, ele não incide sobre as grandes rendas. Desde 1995, as rendas do capital, de lucros e dividendos, se tornaram isentas do imposto de renda. Né? Isso fez com que, por exemplo, um exemplo que a gente pode dar, né? Em 2022, mais de R$500 bilhão foi distribuído em lucro e dividendos sem pagar nenhum centavo de imposto, que daria para arrecadar mais de 150 bilhões de arrecadação excedente, que poderia reduzir tributos para os mais pobres, ou poderia dobrar o investimento em saúde, dobrar o investimento em educação, por exemplo. Então, o verdadeiro problema do sistema tributário é a regressividade. Para corrigir esse problema, eu tenho que ampliar a tributação sobre as altas rendas, ampliar a tributação sobre patrimônios, grandes fortunas, e diminuir a tributação sobre baixas rendas, sobre salários, por exemplo, e diminuir a tributação sobre consumo. Assim, eu desloco a tributação para os super ricos, para o andar de cima. A PEC 45 faz isso? Não. A PEC 45, ela parte de outra premissa, da premissa de que o problema do sistema tributário não é a regressividade, e sim a complexidade. Então, a PEC 45 promete apenas juntar 5 tributos sobre consumo em apenas um. Isso é bom? Olha, depende de quem olha, é bom, claro que é bom. Se eu pego 5 tributos hoje, que tem uma legislação complexa, sem dúvida, algumas são legislações complexas, base de cálculos diferentes, incidências diferentes, e transformo isso tudo num único tributo, que se chama IVA ou Imposto sobre Valor Adicionado, com incidência no destino e dual. Dual quer dizer, ele é dividido em 2. Uma parte dele é da União e que se chama CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. E outra parte dele é dos estados e municípios e que se chama IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. A CBS substitui os 3 tributos da União que incidem sobre o consumo. IPI, Produtos Industrializados, PIS e COFINS, que serve para financiar a Seguridade Social. E o IBS vai substituir 2 tributos, um tributo dos estados, que é o ICMS, e um tributo dos municípios, que é o ISQN. Esse novo tributo, esse IVA dual, ele vai ter uma base ampla, quer dizer, ele vai incidir sobre tudo, sobre bens, sobre serviços, sobre aluguel, sobre intangíveis, sobre tangíveis, sobre tudo. Tudo que imaginar que tenha valor comercial vai ter o tal do IVA dual, incide sobre tudo. Mas ele tem uma outra característica, a alíquota vai ser igual para tudo. Isto muda radicalmente o sistema que nós temos hoje. Hoje nós temos alíquotas diferentes em função de setores econômicos e em função de produtos. Então nós temos princípios que permitem que as alíquotas sejam diferentes, né?
o IPI e o ICMS, assim como o PIS e a COFINS, são tributos que eu posso variar a alíquota em função, por exemplo, da essencialidade dos produtos, do setor econômico. Se eu quero estimular o setor ou se eu quero desestimular, eu vou ter alíquotas para cima ou para baixo. Nós temos produtos hoje no Brasil que, somando as alíquotas sobre o consumo, ultrapassam a 60%. Né? A gente tem bebidas, cigarro, armas e munições, é mais de 70% as alíquotas, produtos supérfluos ou de luxo, de consumo de luxo, bolsas importadas, bolsas de Vison, perfumes importados, também motocicletas de alta cilindrada, jogos eletrônicos, enfim, tem uma série de produtos que são considerados não essenciais que têm alíquotas elevadas. E tem também produtos considerados essenciais com alíquotas muito baixas. Uma das premissas dessa reforma é nivelar as alíquotas. Ou seja, as muito altas baixam, as muito baixas sobem e nivela, fica tudo igual numa única alíquota. Isso facilita de forma assim muito expressiva a vida do setor empresarial, não há a menor dúvida de que facilita, evita muitas manobras de classificar errado produtos para pegar alíquotas mais baixas. Tudo isso é verdade. O que não é verdade, que não se diz as alíquotas são diferentes, porque nós atribuímos ao Estado uma capacidade de interferir na atividade econômica. E o instrumento para interferir na atividade econômica é um instrumento tributário, um dos principais. Não é o único, mas é um dos instrumentos principais de interferência ou de indução de atividade econômica. Quando eu digo que esse tributo tem que ter alíquota nivelada, não pode ter benefício fiscal, não pode estar submetido a nenhum regime especial, eu estou dizendo que o Estado perde uma característica essencial, que é uma capacidade essencial, que é a capacidade de induzir a atividade econômica usando a prerrogativa de alterar alíquotas. Lembrem que, recentemente, o governo brasileiro, apresentou praticamente, no mínimo, 3 programas de desenvolvimento industrial. O primeiro é o programa de venda ou de estímulo à venda de carros populares, como reduzindo tributos. O segundo é desenvolvimento da indústria dos semicondutores, para transformar o Brasil numa estrutura de exportação de semicondutores para o mundo, também com benefícios fiscais, com redução de alíquotas. E o terceiro, o programa de estímulo à indústria química. Tudo isso deixa de ser, ou se torna muito mais difícil de ser implementado se a PEC, tornaria mais difícil se a PEC 45 já estivesse totalmente votada. Bom, nós vamos voltar a esse tema da PEC 45 em outros podcasts, porque é muito importante que a gente entenda coisas positivas da PEC 45, mas que a gente entenda que ali também foram inseridas algumas armadilhas que, de certa forma, dificultam, né, a retomada, né, do processo de construção do estado de bem-estar que está na Constituição Federal. E chegou agora o nosso momento merchan. Vocês gostam dos conteúdos produzidos pelo Brasil de Fato RS? Acreditam que é possível fazermos uma comunicação comprometida com a classe trabalhadora? Então ajude a gente a continuar fazendo jornalismo independente e a contar o que a mídia tradicional não conta. Entra lá no nosso site em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e contribua para continuarmos a produzir esse jornalismo que traz pessoas como o Frei Sérgio aqui, né, para nos alentar o coração. E chegou a hora agora, então, daquele momento em que a gente dá a prensa na imprensa. Prensa na imprensa. Diga lá, Ayrton. Vamos lá. Olha, pessoal, eu já disse para mim mesmo que não vou me impressionar mais com o que a mídia corporativa faz. Faz com a gente todos os dias, mas, enfim, acaba me impressionando mesmo assim. Eu estou impressionado agora, diante dessa tragédia terrível que está acontecendo agora no Oriente Médio. Eu estou impressionado com que a nossa mídia corporativa, os grandes jornais, Estadão, Folha, Globo,
a TV Globo, a Globo News, o modo como estão tratando os palestinos. E mais especificamente, como estão tratando o Hamas. Eu acho que aí a gente tem que deixar muito claro, separar as coisas. O que aconteceu foi algo brutal, inaceitável, condenável, sob todos os aspectos. Isso é uma coisa. Agora, tecnicamente, o Hamas é uma organização terrorista? Não. A ONU diz que não é. E eu acho que um bom balizamento para a gente é a ONU, que lida com isso. A ONU classifica como terrorista a Al-Qaeda. A Al-Qaeda é um pessoal que se esconde em cavernas, enfim, não tem nenhuma base, digamos assim, similar a um Estado, não passa por eleições, não tem uma estrutura de atendimento ao seu povo, enfim, que o Hamas tem em Gaza. Muito bem. E aí eu vejo o termo terrorista, digamos assim, como se não houvesse nenhum sinônimo sendo usado para caracterizar o Hamas. Eu li um artigo na Folha, uma matéria na Folha, em que foi usada 18 vezes foi usado o termo terrorista. Então aí me ocorreu outra dúvida. Como será que os jornais do Ocidente, que são os jornais que influenciam a nossa mídia, estão tratando o Hamas? Aí eu fui ver o País da Espanha, eu olhei, digamos assim, a abertura, não li... É preciso ser justo, né? Claro, eu não li, abri esses jornais e li os jornais inteiros, mas li as chamadas, as capas do El País da Espanha, do Corriere della Sera, da Itália, do Libération e do Le Monde da França, do The Guardian da Inglaterra e do Washington Post dos Estados Unidos. Nenhum deles trata o Hamas como terrorista. Trata como combatentes islâmicos, resistência islâmica, atiradores, milicianos, mas não trata como terrorista. Porque digamos assim, há uma espécie de consenso, tipo assim, se a ONU não trata como terrorista, não posso tratar o Hamas como trata o Al-Qaeda. Né? Então, é preciso distinguir isso. Agora, os nossos jornais aqui, e especialmente eu me refiro ao caso da Globo News, é um negócio muito impressionante o que está acontecendo. Só que isso repete um erro histórico, histórico e com graves reflexos ainda hoje no Brasil. Por que eu estou dizendo isso? Porque vocês sabem que toda a resistência armada no Brasil, durante a ditadura militar, ela foi chamada pelos jornais, que eram simpáticos da ditadura militar, de terrorista. Entende? A VPR, a LN, a VAR Palmares, a guerrilha do PCdoB, enfim, todos foram chamados de terroristas. Mas em nenhum momento isso se justificava. Porque qual era a atividade básica desses grupos, né? Especialmente dos grupos urbanos? Assaltar banco. Olha, assaltar um banco para conseguir fundos para alugar apartamento, para comprar armas, enfim, não interessa. Então a atividade básica, 90% deles, era assaltar banco. Não era botar bomba para explodir crianças e velhos e pessoas inocentes, civis. Era assaltar banco. Assaltar banco, quem faz é assaltante de banco, certo? Não é terrorista, né? Mas isso foi... É só procurar as manchetes dos jornais, do Globo, do Estadão, todo esse pessoal que se levantou contra a ditadura era tratado como terrorista. Ou seja, estão repetindo agora um erro histórico, né? Uma coisa é condenar a ação do Hamas, brutal, violentíssima, sanguinária. Isso é uma coisa. A outra coisa é chamar esse grupo de terrorista. Tema polêmico. Tema polêmico e... Enfim, eu acho que a gente tem até que fazer um programa sobre isso, né? Seria bom. Porque
Precisamos bom. muito falar sobre essa questão do Oriente Médio e já deixamos aqui a nossa solidariedade a todas as vítimas, né? Dessa guerra que é uma guerra que vem de muitos anos e que ainda deve fazer muitas vítimas. 7 décadas. 7 décadas. Enfim. Chegamos agora, então, àquele quadro, né, que todo mundo gosta, menos o Ayrton, porque ele sempre perde, né? E algo me diz que eu vou perder de novo. Figuraça da semana. Diga lá, Ayrton, vamos ver se eu voto Eu contigo começo perdendo já. Senti pelo, sabe, Frei, pelo tititi dos bastidores que eu vou perder outra, tá? Mas tudo bem, eu tenho fair play, né? Eu voto nessa? O Não, tu senhor vai vota nessa. Tu vota nessa, tu vai votar nessa. Mas eu vou votar o seguinte, eu vou lembrar um caso. A minha figuraça da semana, sugiro que seja o Renato Freitas. Renato Freitas, para quem não sabe, é um deputado do PT do Paraná, que é um deputado negro, tem um cabelo de corte afro e tal, e ele foi vítima de vários ataques, digamos, dos setores mais conservadores de Curitiba e do Paraná e tal. E o mais recente ataque é que ele sofreu um ataque racista no plenário da Assembleia do Paraná, né? Mandaram ele tirar os piolhos da carapinha, né? Enfim, houve um atrito grande, chamou os seus detratores de hipócritas e tal. Mas como eu acho que ele tem um papel importante de balizar uma postura de afirmação e rebeldia perante o racismo, o meu voto é para o Renato Freitas. É um bom voto, eu acho que vale, né, Frei? Tá no páreo. O Renato está tendo um papel aí bem importante, né, na política, gosto dele. Mas eu tenho uma outra proposta, que a minha proposta não é uma pessoa, mas é um espaço. É um espaço que está debutando, né? Está aí na flor da idade dos seus 15 anos, e que essa semana a gente teve uma bonita festa. É uma adolescente. Teve uma bonita festa aqui nos sindicatos bancários para comemorar essa data, que é o Cine Bancários. O Cine Bancários, que é um cinema de calçada, construído dentro de um sindicato, bancado por um sindicato, e que traz o melhor do cinema brasileiro. Muitos filmes que não estão nos cinemas comerciais, né, podemos assistir nos Cine Bancários. Bom voto. E olha o filme que foi exibido na festa. Qual foi? Meu Nome é Gal. É que está em cartaz agora. Que está entrou em cartaz essa semana, quinta-feira. Um belíssimo filme, Frei. Belíssimo filme. Que estava sendo já produzido, né, com a Gal ainda viva. E que, enfim, foi, né, finalizado após a sua morte no ano passado. Então, a minha figuraça essa semana é o Cine Bancários. Agora, eu acho que eu tenho impressão pela expressão, pelo sorrisinho dele, que vai vir vai vir uma outro picotada aí. Eu estava dizendo que eu ia sugerir que fosse o Grêmio figurar essa semana, porque afinal de contas, né, evitou que metade dos gaúchos entrassem em depressão, porque 2 seguidas os colorados não iam suportar. Agora, os 2 que vocês levantaram, se fosse eu diria que daria um empate técnico. Né? Empate técnico. Não, então para desfazer o empate eu vou votar no Cine Bancários também. Mas o menino lá merece todo o apoio do mundo, né? Merece. Está registrado aqui o apoio. Está registrado o apoio. E eu vou apoiar dos colorados. Meus queridos amigos e irmãos colorados. Aliás, eu tenho torcido ultimamente para o Inter ir bem, por causa do seu presidente, né? Ah, sim. Que colocou o time de novo em condições de fazer grandes disputas e sempre foi muito criticado pela posição política que ele tem, né? Sim, sim. Então é nessas horas que a gente tem que olhar para além das nossas paixões futebolísticas, né? E também olhar a dignidade das pessoas. Mas esse trabalho que os bancários fazem aqui também
de manter essa cultura popular viva também é impressionante, né? Então, muito e até pelo espaço que os bancários nos dão aqui, isso dá, sem tirar nenhum mérito do nosso deputado lá do Paraná, eu acho que tu vai perder. Viu? Vamos lá. Então vamos dar, ganha por unanimidade os cine bancários. Então é isso, gente. O nosso figuraça dessa semana é os cine bancários. Ficamos por aqui. Experiências como essa se reproduzam, né? Se reproduzem em muitos sindicatos, né? Porque a cultura ela é fundamental. A cultura e a comunicação são pilares aí, né? Para a transformação da sociedade e conquistarmos corações e mentes. Ficamos por aqui. Muito obrigada, Fei Sérgio, pela sua participação, meu companheiro Ayrton Centeno, a você que nos acompanhou. Curta, compartilhe, comente, mande sugestões, feedbacks. Estamos aqui para ouvi-los também. E, mais uma vez... E apoiem o Brasil de fato. Mais uma vez, Frei Sérgio está falando... Que nem essa campanha que a gente fez aí para sementes, né? Qualquer pequeno trocado que não faça falta para ninguém ajuda a manter um jornalismo de alta qualidade, que a gente tenha informação verdadeira, real, e ajuda a combater as fake news. Entra lá em apoia.se/Amigos do Brasil de Fato RS e R$5, R$10, R$20, R$500, o que for possível, vai nos ajudar muito a continuar fazendo uma outra comunicação. Até a próxima semana, contamos contigo. Você ouviu o podcast de Fato, uma produção do Brasil de Fato, Rio Grande do Sul.